Fala galera do canal, Professor Rafa. Vamos fazer o exercício da página 307 da apostila do nono ano do ângulo sobre razão de semelhança. Então vamos lá. Nessa página ele dá 3 triângulos e ele pede o seguinte: complete o quadro com as medidas dos 3 triângulos, considere a medida do lado de um triângulo da malha como uma unidade de medida. Então esses triângulos eles estão quadriculados e a nossa unidade de medida vai ser cada quadradinho, tá? Então vou anotar aqui em cada triângulo quanto tem, tá? Esse triângulo aqui é 4, aqui é 3. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai chegar aqui vai dar 5, ok? Esse daqui é 8, aqui é 6. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos chegar aqui em 10. E aqui é 12. Aqui é 9, e aplicando o teorema de Pitágoras, nessa hipotenusa, nós vamos chegar que aqui é 15, tá bom? Aí, completando a tabela do exercício 1, que eu vou deixar aí para vocês, ela completinha, vai ficar desse formato, tá? Vamos responder agora o exercício 2, então. Agora você vai comparar os comprimentos dos lados dos triângulos ABC e DEF. Então, vamos comparar os dois triângulos menores aqui, ó, o menorzinho e o do meio, tá? Calcule as razões apresentadas a seguir e, em seguida, indique se os triângulos ABC e DF são semelhantes, justificando sua resposta. Então, vamos observar aqui. A gente tem o AB medindo 4, o DE medindo 8. Dá para simplificar, simplificando por 4 por 4, vai ficar meio. O BC mede 3, o EF mede 6, simplificando, meio também. O AC mede 5, o DF mede 10, simplificando por 5 por 5, vai ficar meio também. Então, observando aí, ó, ele quer agora que a gente pode afirmar ou não se os triângulos são semelhantes. Bom, a razão entre os lados dos triângulos, ó, são iguais. Então, ok, primeira parte, os lados dos triângulos são proporcionais. A segunda parte, os triângulos têm ângulos iguais? Bom, a gente vê que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui é ângulo reto, ok? E outra coisa que a gente pode observar é que esse lado, esse cateto e esse cateto são paralelos. Essa hipotenusa e essa hipotenusa também são paralelas. Então, esse ângulo é igual a esse. Consequentemente, o último ângulo também é igual. Então, sim, os triângulos são semelhantes, pois os lados são iguais e os lados têm a mesma proporção, que no caso a gente calculou é meio. Na letra B, ele fala o seguinte: as 3 razões que você calculou no item anterior são iguais. Esse número é chamado de razão de semelhança. A partir dessa razão de semelhança, que informação podemos obter a respeito dos triângulos ABC e DEF? Bom, se a gente calculou a razão de semelhança e a gente chegou que é meio, ou seja, 1 para 2, significa que o triângulo ABC, comparado com o triângulo DEF, é metade do DEF. Todos os lados do ABC medem metade do DEF. Então, podemos colocar assim na B: os lados do triângulo ABC é metade dos lados do triângulo DEF. Só arrumando um pouco a sentença aqui, os lados do triângulo ABC medem metade dos lados do triângulo DEF. Fica melhor, né? Letra C, na próxima página, a gente tem agora a comparação DE com AB. Então, é 8 para 4. EF com BC, 6 para 3. E DF
com AC, 10 para 5. Aqui a gente consegue fazer a divisão. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, 2. 10 dividido por 5, 2. O que aconteceu em relação à razão que a gente tinha anteriormente? Ó? A razão foi invertida. Por que aconteceu isso? Porque eu inverti a posição dos triângulos, tá? Então, eu inverti a comparação. O que significa isso? Significa que os lados do triângulo DEF, olha lá, o que é o contrário de metade? É o dobro. Então, os lados do triângulo DF medem o dobro dos lados do triângulo ABC. E é isso que a gente deve pôr na letra D. Ok? No exercício 3, agora ele vai continuar as comparações. Então, a gente fez a comparação do pequeno com o médio. E depois invertemos essa comparação, do médio com o pequeno. A gente viu que a razão de semelhança, ela dá exatamente inversa do que a gente tinha. Meio é inverso de 2. Agora, no exercício 3, ele vai querer a comparação, a razão de semelhança entre o triângulo pequeno e o triângulo grande. Vamos ver então quanto vai dar essa razão. Aqui, AB sobre H é GH, 4 para 12. Simplificando por 4, 1 sobre 3. 6 para 9. Simplificando, 6 não, errei aqui. Aqui é 3. 3 para 9, 1 terço. Simplificando por 3. 5 para 15. Simplificando, 1 terço também. Então, o que a gente consegue afirmar? Que os lados do triângulo ABC medem 1 terço dos lados do triângulo GHI. Ok? No 4, vou comparar agora o triângulo DEF, o médio, com o grande, GHI. Então, vai ficar 8 para 12. Simplificando por 4, 2 terços. 6 para 9, simplificando por 3, 2 terços. E aqui, 10 para 15, simplificando por 5, 2 terços. Isso mostra que os lados do triângulo DEF medem 2 terços dos lados do triângulo GHI. Próximo exercício. Exercício 1, da página 308. Os triângulos T1, T2, T3 são semelhantes entre si. Então, ele já afirmou a semelhança. Então, a gente já sabe que existe uma razão de semelhança. E a gente já sabe que os ângulos são iguais, tá bom? Na letra A, ele fala... Ainda não, na letra A não. Ele fala o seguinte. A razão de semelhança entre T1 e T2 é 3 quartos. E a razão de semelhança entre T1 e T3 é 1 terço. Calcule a razão de semelhança entre os triângulos T2 e T3. Então, a gente tem a seguinte informação. T1 sobre T2, olha lá, razão de semelhança entre T1 e T2 é 3 quartos. Observe que a ordem que está escrita a pergunta é a ordem que você tem que escrever aqui. Aquele que veio primeiro na pergunta vai em cima, o que veio depois vai embaixo. Depois, T1 para T3 é igual a 1 terço. Então, essas são as duas informações. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos comparar essa razão com essa razão. Olha como vai ficar, então. T1 sobre T2 sobre T1 sobre T3. Ok? Quando eu faço isso, eu estou falando, então, que aqui é 3 quartos e aqui é 1 terço. Se eu organizar um pouco, como que eu posso fazer aqui? A regra do barrigão, barriguinha. T1 vezes T3, T1 vezes T3, sobre T2 vezes T1. T2 vezes T1. É igual a 3 vezes 3, 9.
E 4 vezes 1, 4. Ok? Simplificando, quem que a gente pode simplificar aqui? Aqui, ó, T1 com T1. Sobrou T3 sobre T2 é igual a 9 quartos. Preste atenção que a ordem da pergunta era T2 comparado com T3. Então, se eu inverter aqui, T2 para T3, o que vai acontecer com a minha fração? Vai ficar inversa também. Então, vou inverter ela. 4 nonos. Essa é a resposta do exercício, tá? A razão que ele queria do segundo para o terceiro. Se o lado do maior, do T2, mede 8, qual é a medida do lado do T3? Então, ele me deu, eu cheguei nessa relação e ele me deu o valor do T2. Ele falou que o lado do T2 é 8. Então, onde T2, eu vou colocar o 8. 8 sobre T3 é igual a 4 nonos. O que a gente pode fazer? Multiplica em cruz. T3 vezes T4 dá... T3 vezes 4, 4T3. Igual 8 vezes 9, 72. T3 é igual a 72 dividido por 4. Isso vai dar 18. Tem unidade de medida? Não? Não, tem sim. 18 centímetros. Essa é a resposta da letra B. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera!